Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar mais para vocês sobre patentes farmacêuticas, né? Na área farmacêutica é possível proteger um único produto com vários tipos de patentes. Então, um produto farmacêutico muitas vezes tem mais de 30 patentes. Por exemplo, a patente da molécula, que é a patente que você precisa esperar expirar. Não adianta você tentar contornar a molécula se você quiser copiar aquele medicamento, porque vai ser um outro medicamento, enfim. A molécula é uma patente que geralmente ela tem novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e muitas vezes você precisa esperar a data de expiração dela para que você consiga lançar um medicamento genérico no mercado. Às vezes são moléculas que a gente percebe que não tem essa atividade inventiva, que é alguma coisa que é muito parecida com o que já existia, e aí a gente acaba conseguindo alguma questão com relação à validade dessa patente, mas essa história eu conto num outro vídeo. Hoje o vídeo é para comentar com vocês sobre todas as possibilidades que existem na indústria farmacêutica. Então existe a possibilidade desse depósito de patente de molécula, existe a possibilidade do depósito de uma patente de formulação, de composição, então a composição farmacêutica de um produto, ela pode ser patenteada, se ela tiver novidade, atividade inventiva, aplicação industrial. Existem patentes de polimorfo, o polimorfo é uma outra forma daquele ativo, então pode existir sim possibilidade de patente de polimorfo, que são muito importantes. Eu vou contar para vocês uma história sobre uma patente de polimorfo que impediu o lançamento de um produto. Vou comentar com vocês essa história. Tem também patentes de device, que é aqueles dispositivos médicos. Então pode ser, por exemplo, se for um medicamento inalatório, aquelas bombinhas de inalação, às vezes tem mais de 30 patentes cada partezinha daquela bombinha. O aplicador, o tipo que tem de spray, como que ele sai, como que é esse leque, enfim. O device também é importante você avaliar essas patentes para que você não infrinja. Tem também patente de processo para produzir aquela matéria-prima, aquele ativo. Muitas vezes durante aquele processo existem algumas questões que podem de fato ser novas, terem novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e podem ser patenteadas. Tem também patentes que a gente fala que são patentes de associação, que são duas drogas, né? Quando você associa aquele composto com outro composto, então a patente pode ser de associação. Tem patentes também de método de tratamento, que no Brasil não é patenteável, mas em outros países é. Tem patente de segundo uso, então, por exemplo, se a hidroxicloroquina fosse de fato eficaz para o uso do Covid, talvez ela pudesse ser protegida para esse segundo uso, mas claro que já tiveram outras publicações a respeito, e aquela questão, né, teria que ser novidade. Então, nesse caso específico que eu dei de exemplo, não seria possível patentear por conta de não ter tido novidade com relação a esse caso, porque já era público, né, todo mundo ficou sabendo dessa possibilidade. E aí não teria essa questão, mas existem patentes que protegem sim o segundo uso. Por exemplo, a patente do sildenafil do Viagra, né? O primeiro uso dela é para hipertensão pulmonar. Então o medicamento do sildenafil era para hipertensão pulmonar. Foi descoberto o segundo uso, que era para disfunção erétil, que é o medicamento ele mais vendido até para esse segundo uso, e foi patenteado esse segundo uso em vários países. No Brasil não foi patenteado esse segundo uso porque o Brasil não permite esse tipo de patenteamento se não tiver todos os critérios que ele exige, né? A patente de segundo uso no Brasil, ela precisa cumprir uma série de exigências, né? Que é uma outra via, um outro mecanismo de ação, enfim, tem uma série de requisitos que a patente de segundo uso precisa cumprir para que seja de fato uma patente que tenha mérito, né? Que tenha novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e seja concedida. Então, na indústria farmacêutica tem muitas possibilidades de patentear um único medicamento. E quando você vai lançar um genérico, você precisa avaliar todas essas possibilidades e todas as possibilidades de contorno desse medicamento, porque muitas vezes a gente não consegue contornar. Vamos supor que você queira fazer um medicamento e tentar contornar aquela formulação. A formulação, ela tem uma proteção muito específica para aquele ativo daquela maneira, com aquela composição. Vamos supor que seja uma composição com lactose, com estearato, enfim. Tem lá os recipientes. Se você falar, eu vou tirar a lactose, tá, legal. Bacana, você consegue fazer uma composição sem lactose. Mas será que essa composição vai ser estável? Será que essa composição vai ser eficaz? Vai ser bioequivalente àquela? Então, tudo isso tem que ser avaliado junto com o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento e o pessoal precisa fazer todos os testes de estabilidade e conseguir entender se de fato faria ou não diferença ter essa lactose que está protegida naquela concentração específica daquela patente. Se ele conseguir contornar e tiver de fato uma novidade, vamos supor que ele consiga tirar a lactose. Legal, ficou estável, ficou bacana e ele superou um problema técnico, ele conseguiu um efeito surpreendente, de repente ele consegue fazer um depósito de patente daquela composição sem lactose. Então, além de não infringir essa patente que protege a composição com lactose, ele pode muitas vezes ter uma própria patente daquele genérico com uma composição sem essa lactose.
Existe essa possibilidade, claro que também tem que avaliar a patenteabilidade, se tem novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, mas se você tiver essa possibilidade, você avaliou que de fato tinha tudo isso, você pode inclusive contornar uma patente e depositar um pedido próprio. Então, na indústria farmacêutica tem muitas possibilidades de depósitos de pedido de patente. E para você fazer uma análise de verdade de exploração comercial, você precisa considerar todas essas patentes e precisa entender muito bem do que se trata aquela tecnologia, aquele produto. Então, o relatório de liberdade de exploração comercial começa com essa informação, entender o que é o produto, qual que é a composição dele. Isso é fácil, a gente pega uma bula, olha e vê como é que está a composição na bula. Mas como é que você faria para conseguir contornar essa composição caso a composição do medicamento referência já esteja patenteada, mas a composição da molécula já tenha expirado ou esteja para expirar? Como é que você faria isso? Todos esses desenvolvimentos a gente acaba fazendo junto com as discussões, junto com o pessoal de pesquisa e desenvolvimento, para que eles consigam de fato sinalizar como que faria esse contorno, se é viável, se não é. O pessoal de assuntos regulatórios também precisa avaliar se de repente essas alterações seriam de fato impactantes para o registro do medicamento. Enfim, tem uma série de discussões e de planejamentos que precisam ser feitos antes do lançamento de medicamento genérico. Então, isso é um aprendizado muito rico, porque cada produto que é lançado precisa ter toda essa avaliação. E é uma avaliação muito exaustiva, é uma avaliação que a gente precisa sempre revisar, precisa ver se não teve nenhum pedido dividido no meio do caminho, se teve alguma publicação nova de pedido que entrou em fase nacional no Brasil durante esse desenvolvimento e possa impactar nesse desenvolvimento. Enfim, tem uma série de questões que a gente precisa avaliar e que só a prática ensina a gente, né? Só ao longo de muitos anos trabalhando nessa área que a gente vai aprendendo e vai vendo como é que funciona. E a minha intenção é dividir com vocês todas essas noções práticas, essas dicas que eu adquiri durante a minha carreira, para que vocês consigam também ter um pouco dessa bagagem, né? Então é isso. Depois eu vou contar para vocês a história dessa patente de polimorfo, que foi uma patente bem impactante, e vou contar no próximo vídeo para vocês. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Super beijo!